Vai lá então. Liga ela! A voz escorria com aquele tipo de diversão condescendente que só um oficial jovem plenamente convencido da própria importância consegue produzir. O capitão Davis fez um gesto displicente com o pulso em direção ao A-10 Thunderbolt II, sua forma robusta e agressiva repousando pesada no asfalto quente. Mostra pra gente como se faz, velhote. Roger Bentley 80 2 anos não disse nada. Ele ficou parado ao lado do enorme trem de pouso dianteiro da aeronave, a mão pousada levemente sobre a borracha fria do pneu. O sol castigava a linha de voo, fazendo o ar tremer acima do concreto. Ele usava uma jaqueta de couro desbotada rachada e gasta do jeito que apenas décadas de uso conseguem produzir, apesar do calor sufocante. Um pequeno grupo de jovens aviadores, em intervalo durante o dia anual da família, na base havia se reunido. Eles trocavam olhares incertos, divididos entre o desconforto de ver um idoso sendo ridicularizado e a relutância enraizada de confrontar um capitão. Davis sorriu de canto encenando para sua pequena plateia. Vamos lá! Você estava contando para os meus rapazes aqui sobre os velhos tempos. Como pilotava essas coisas só na raça. Com certeza lembra como ligar uns botõezinhos. Ele apontou o dedo bem manicurado para o complexo painel de instrumentos visível pelo canopy bolha do A-10. Ou esse monte de vidro moderno é demais para você. Os olhos de Roger, da cor de um céu desbotado, permaneceram fixos na aeronave. Ele não olhava para o cockpit. Olhava para o nariz logo abaixo do canopy, onde a pintura estava um pouco mais desgastada. Olhava para a enorme boca de 7 canos do canhão GAU-8. Avenger, que definia o avião. Uma arma que ele conhecia de forma mais íntima do que os rostos de alguns próprios parentes. Ele conseguia sentir a vibração brutal das rajadas, uma memória que não vivia na mente, mas nos ossos. Capitão, um dos jovens aviadores começou com um leve protesto na voz. Melhor ficarem fora disso? Aviadores, rosnou Davis sem tirar os olhos de Roger. O homem quer contar histórias de guerra. Então, tem que saber comprovar. Qual é o problema, vovô? Esqueceu qual chave vai na ignição. Ele riu da própria piada. Alguns dos outros se remexeram, o silêncio ficando mais pesado que o ar úmido. O capitão deu um passo à frente, sua sombra cobrindo Roger. Cutucou com o polegar um pet gasto na jaqueta do veterano, um escorpião crudamente desenhado dentro de um círculo de areia. E isso aí. Seu time de bingo da VFWI. O olhar de Roger finalmente se desviou do avião para o capitão. Ele não parecia irritado, nem humilhado. Parecia cansado. Olhou para as botas polidas do capitão, para o macacão impecavelmente passado, para as barras prateadas no colarinho brilhando ao sol. Ele viu um homem que vestia um uniforme, mas não fazia ideia do preço que aquilo podia custar. Um homem que tinha uma lenda diante de si e via apenas um estorvo. A unidade de potência auxiliar precisa de checagem em solo antes da sequência de ignição, disse Roger, a voz rouca e baixa, não respondendo ao capitão, mas ao avião. A pressão hidráulica tem que estar estável em 3.000 psi. Você não simplesmente vira uma chave. A precisão técnica por um instante pareceu desequilibrar Davis, mas ele se recompôs rápido, o sorriso arrogante voltando. Temos aqui um verdadeiro especialista. Olha, senhor, esta é uma área restrita. A aeronave está aqui só como exposição estática para o evento. Vou pedir que se afaste e deixe minha equipe voltar ao trabalho. Ele mudou o tom, adotando aquele ritmo alto e lento de quem fala com uma criança ou com alguém que acredita ser senil. Esse é um avião muito caro e muito perigoso. Não podemos deixar civis subindo nele. A mão de Roger deslizou do pneu. Sua postura não mudou, mas uma quietude diferente caiu sobre ele, o tipo de calma absoluta que antecede uma tempestade. Ele estava ali como convidado do comandante da base, convidado para o Dia da Família como um dos pilotos originais da ala. Havia ido até a linha de voo apenas para ficar perto da máquina que fora sua parceira, seu escudo, e sua arma nos dias mais difíceis de sua vida. Ele não havia falado com ninguém até que os jovens aviadores de Davis se aproximaram com uma curiosidade genuína, perguntando sobre sua jaqueta. Foi Davis quem interrompeu seu ego, se arrepiando ao ver seus subordinados darem atenção a uma relíquia. Não sou um civil.
disse Roger calmamente. Davis soltou uma risada curta e incrédula. Claro, e eu sou o chefe do Estado-Maior da Força Aérea. Senhor, não vou pedir de novo. Minha paciência está acabando. Mostre seu crachá de visitante. E depois volte para a área pública, por favor. A exigência era um insulto descarado ou uma clara insinuação de que Roger era um intruso desorientado que havia simplesmente vagado até a linha de voo ativa. A multidão agora era maior. Famílias e outros militares atraídos pela tensão do momento observavam a certa distância enquanto o drama se desenrolava. A cena era marcante, o jovem capitão arrogante, todo ângulos afiados e metal polido, e o velho homem tão gasto quanto o couro em suas costas, parado diante da aeronave de ataque ao solo mais letal já construída. Davis estava adorando a atenção. Para ele aquilo era apenas aplicar regulamentos, colocar um idoso confuso em seu devido lugar. Ele não fazia ideia de que estava pisando em solo sagrado diante de um dos deuses daquele templo de aço e fogo. Via apenas um velho não o fantasma de um major de 20 e poucos anos, que havia lutado com aquele mesmo avião em céus cheios de fogo antiaéreo. Mãos firmes nos controles, enquanto o mundo ao redor explodia em chamas e trovões. Quer ver minhas credenciais? Roger perguntou a voz ainda baixa, mas agora com um fio de aço. Exatamente isso que eu quero, disse Davis cruzando os braços. Vamos ver uma identificação. Vamos ver o passe que autoriza você a ficar tão perto de um equipamento da Força Aérea dos Estados Unidos. Roger levou a mão lentamente ao bolso interno da jaqueta. Seus movimentos eram deliberados sem pressa. Ele não estava pegando uma carteira. A expressão presunçosa de Davis começou a vacilar, substituída por um lampejo de incerteza. O que aquele velho poderia ter no bolso que mudaria a situação? Por um momento, um pensamento paranoico passou como um raio pela mente do capitão. Seria uma ameaça à segurança. Ele instintivamente colocou a mão no quadril, onde estaria sua arma se fosse da polícia de segurança. Esvazie os bolsos devagar. A multidão murmurou. A situação havia evoluído de zombaria casual para um confronto tenso. O jovem aviador que tentara intervir antes agora estava pálido. Aquilo tinha ido longe demais. Ele sabia que a situação estava saindo do controle. Quando a mão de Roger saiu da jaqueta, os olhos de Davis estavam fixos nela. Mas era o pet na jaqueta o mesmo que havia zombado que continha a verdadeira chave, o escorpião desbotado. A costura cor de areia pareceu desfocar por um instante. Na mente de Roger, o calor esmagador do pátio da base desapareceu, substituído pelo frio cortante de um cockpit em alta altitude. O murmúrio da multidão sumiu, dando lugar ao assobio agudo de 2 motores turbojato General Electric e ao estalo do rádio em seu capacete. O mundo já não era uma base aérea pacífica. Era um vale desértico caótico, uma killbox repleta de tanques inimigos. Ele os via pelo seu pod de navegação e mira. T-172 da Guarda Republicana entrincheirados, esperando para emboscar uma coluna de infantaria leve americana. O rádio estava em desespero. Uma voz jovem tomada pelo pânico. Qualquer apoio aéreo na área aqui é Ranger 6 Actual. Estamos sob fogo pesado. Estamos sendo repelidos. Precisamos de reforço imediato. O polegar de Roger já havia pressionado o gatilho no manche. O mundo exterior dissolveu-se no estrondo singular e violento do canhão Avenger. Um fluxo sólido de projéteis de 30 mm de urânio empobrecido. Uma mangueira de metal incandescente atingindo a terra com força brutal. O solo explodiu. Torres de tanques foram arrancadas de seus cascos. A memória não era uma imagem, era uma sensação física, o avião sacudindo o cheiro acre de propelente queimado, enchendo o cockpit. A satisfação sombria de ver as ameaças aos homens no chão desaparecerem em bolas de fogo e fumaça negra. Ele se lembrou de ver o clarão de um míssil superfície-ar. O solavanco do impacto na asa direita, a dança frenética nos pedais do leme para manter a besta mutilada no ar. Foi naquele dia que ele tinha ganhado o patch. Não era um distintivo de unidade. Era um presente, uma dívida de sangue paga adiante por um capitão do exército que jurou dever sua vida e a vida de seus homens a Warthog, que desceu do céu como um deus furioso. Os olhos de Roger voltaram ao presente para o rosto arrogante
e ignorante do Capitão Davis. Ele já tinha ouvido o suficiente. Um dos aviadores na multidão, o Sr. Herman Garcia, especialista em manutenção aeronáutica, observava a cena com um crescente sentimento de pavor. Ele era um apaixonado por história. Conhecia os números de cauda das aeronaves históricas da ala. Sabia as histórias ligadas a elas. E quando viu o velho parado ao lado da cauda 78-600 usando um patch não regulamentar com um escorpião, uma lembrança esquecida de seu treinamento técnico, se acendeu. Ele não sabia o nome do velho, mas sabia a lenda do piloto que voara aquele Warthog específico. O homem que chamavam de Dead Eye. Enquanto o Capitão Davis estufava o peito e exigia ver um crachá de visitante Garcia, escorregou silenciosamente para fora da multidão. Tirou o celular. Os dedos voavam pela tela. Ele não chamou a segurança, sabia que isso só pioraria as coisas. Ligou para a única pessoa na base que entenderia o peso potencial daquela situação. O Command Chief Master Sergeant Wallace, o suboficial mais graduado da ala. Um homem que respeitava a história mais do que respeitava patentes. O telefone foi atendido no segundo toque. Chief Wallace. Chief, aqui é o Sr. Herman Garcia do 350 MXS. Disse ele com a voz baixa e urgente. Rapidamente descreveu a cena. Senhor, o Capitão Davis está confrontando um veterano idoso ao lado do Warthog 618. Está sendo extremamente desrespeitoso. A questão é, Chief. O velho está usando um patch Sand Scorpion e ele está parado ao lado do avião do Dead Eye. Houve um momento de silêncio absoluto do outro lado da linha. Garcia ouviu o arrastar de uma cadeira. Folhas sendo afastadas. Quando o Chief falou novamente, sua voz estava tensa, nua, sem qualquer formalidade. Qual é o nome do veterano Airman? Eu não sei, Chief. O capitão não deixa ninguém falar com ele. Está tratando-o como um invasor. Fique onde está. Não interfira. Não deixe aquele capitão mover o veterano. Estou a caminho e estou trazendo o coronel. A ligação caiu. Garcia olhou de volta para a cena. Davis, encorajado pelo silêncio de Roger, estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. O público agora sentia isso no ar. Ajuda estava vindo. Justiça estava chegando. Dentro do prédio do quartel-general da ala, o Chief Wallace nem bateu na porta. Arrombou a sala do comandante da ala. O coronel Matt, um homem com reputação de ser calmo, controlado e absolutamente imperturbável. Ele estava em uma reunião com a equipe, discutindo logística para um próximo destacamento. Senhor, o senhor precisa ver isto, disse Wallace, a voz cortando a conversa como uma lâmina. Ele caminhou até a mesa do coronel e virou um laptop já aberto em uma página. Era o arquivo histórico digital da base numa seção dedicada à Operação Desert Storm. Na tela havia uma foto granulada desbotada pelo sol de um piloto muito mais jovem, sorrindo enquanto se apoiava na fuselagem de um A-10. Abaixo da foto lia-se o nome Major Roger Dead Eye Bentley. Havia a lista de suas condecorações, o número de sua aeronave, A-10, 7IOE-6-18, e seu status atual aposentado vivendo na região. Chief, qual o significado disso? Perguntou o coronel irritado com a interrupção. Herman Garcia acabou de ligar da linha de voo. O Capitão Davis está hostilizando publicamente um senhor que ele acha ser um civil perdido. O velho está parado ao lado daquele exato Warthog. Garcia diz que ele está usando o patch Sand Scorpion, mencionado nos relatórios pós-ação. O rosto do coronel Matt mudou rapidamente da irritação para a confusão da confusão, para a compreensão e da compreensão para um horror profundo. Ele encarou a foto, depois o Chief. A cor sumiu de seu rosto. Ele conhecia aquele nome. Todo piloto de A-10 conhecia aquele nome. Dead Eye Bentley era um fantasma, uma lenda da guerra que formou a reputação do Warthog. Um homem que havia feito com aquele avião coisas ainda ensinadas como estudo de caso em táticas, coragem e genialidade na Academia da Força Aérea. Prepare o veículo de comando, disse o coronel, a voz baixa e perigosamente controlada. Ele já estava de pé pegando seu boné de voo da mesa. Os oficiais de Estado-Maior na sala ficaram em completo silêncio. Diga ao motorista sem limites de velocidade. E consiga uma linha direta com a torre.
Quero aquela linha de voo limpa de todo o pessoal não essencial. De volta ao asfalto, o Capitão Davis havia atingido o auge de sua arrogância. A resistência silenciosa de Roger o enfurecera. Ele via aquilo como um último ato patético de teimosia. Muito bem, chega. Cansei desse joguinho, anunciou Davis, tanto para a multidão quanto para Roger. Você se recusa a se identificar. Se recusa a cumprir uma ordem legal para deixar uma área restrita. Não me deixou escolha. Ele gesticulou para 2 de seus jovens aviadores. Vocês 2 vão chamar a segurança da base. Digam que temos uma situação, um invasor possivelmente confuso que precisa ser escoltado para fora da base. E aproveitem, acrescentou com veneno na voz. Peçam ao pessoal médico para ficar de prontidão. Talvez precisemos encaminhar este senhor para uma avaliação obrigatória. A ameaça foi o prego final no próprio caixão de Davis. Ele não estava mais apenas removendo um estorvo. Estava ameaçando tirar de Roger sua dignidade, forçá-lo a ser removido como um incapaz mental. Tudo por estar parado ao lado do próprio avião. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Aquilo se tornara feio, uma humilhação pública que parecia fundamentalmente errada. Roger finalmente encontrou os olhos do capitão. E pela primeira vez Davis viu algo diferente da paciência cansada. Viu um brilho, o mesmo fogo que havia forjado uma lenda no cadinho da guerra. Era um olhar que antes fizera comandantes inimigos hesitarem e fortalecia os homens sob seu comando. Um olhar que dizia: você cometeu um erro grave. Foi nesse exato instante que o uivo de uma sirene cortou o ar. Não era a sirene aguda de um carro da polícia da base. Era mais profunda, mais autoritária a sirene de um veículo de comando. Cabeças se viraram quando um SUV preto, luzes de emergência piscando, arremeteu para dentro do pátio a uma velocidade terminantemente proibida. Derrapou até parar a poucos metros do A10, levantando uma nuvem de poeira. Um caminhão de manutenção parou logo atrás. As portas do SUV se abriram de golpe. O coronel Matt emergiu, o rosto uma tempestade silenciosa de fúria controlada. Ele não olhou para a multidão. Seus olhos vasculharam a cena, encontraram Roger Bentley e travaram nele. O Chief Wallace vinha meio passo atrás, seguido por uma equipe de sargentos veteranos da manutenção, movendo-se com uma urgência disciplinada, que só aparece quando algo enorme está acontecendo. A multidão, antes murmurando, caiu em um silêncio total, quase reverente. O capitão Davis ficou olhando a boca entreaberta. Ele havia chamado o reforço policial para remover um velhote, mas quem apareceu foi toda a liderança da base reagindo como se fosse um incêndio de 4 alarmes. Ele nem conseguia processar o que estava vendo. O coronel Matt passou por Davis como se ele fosse um poste sem parar, sem falar, sem reconhecer sua existência. Toda a sua atenção estava no homem com a jaqueta de couro. Ele se posicionou a 3 pés de Roger. Endireitou-se completamente. E então, diante de todos, o coronel Matt, comandante da ala líder de milhares de militares e de uma frota de aeronaves de ataque, bateu continência. Não um aceno casual, mas o mais rígido, impecável e solene cumprimento militar que Davis já vira. Um gesto de respeito profundo, quase sagrado. Senhor Bentley, a voz do coronel ecoou pelo pátio clara e afiada. É uma honra tê-lo em minha linha de voo, senhor. Roger Bentley olhou para o coronel, para a águia prateada no colarinho, e fez um leve aceno cansado em reconhecimento. A continência foi mantida por um momento, depois Matt abaixou. Ele se virou finalmente, encarando o capitão Davis. O olhar que deu ao capitão não era de raiva. Era algo muito pior, decepção fria, afiada, mortal. Ele então se dirigiu à multidão, sua voz, carregando todo o peso de seu comando. Para aqueles que não sabem, começou ele, a voz ressoando. Estão na presença do Major Roger Bentley, Força Aérea dos Estados Unidos aposentado, embora ele mesmo fosse humilde demais para dizer. Ele apontou para o A10 atrás de Roger. Este não é um Warthog qualquer. Este é o Tail Sydney 86 de 8. Este é o avião dele. O Major Bentley, então conhecido como Dead Eye Bentley, voou exatamente esta aeronave por mais de 2.000 horas. Quase metade delas em combate. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão.
Os aviadores que antes estavam desconfortáveis, agora se colocaram em posição de sentido, olhos e arregalados em descrença e reverência crescente. Durante a Operação Desert Storm, continuou o coronel a voz ganhando força. O Major Bentley recebeu crédito pela destruição confirmada de 23 tanques. T-72, 16 veículos blindados de transporte de tropas e mais de 30 peças de artilharia mais blindados inimigos, do que qualquer outro piloto no teatro de operações. Ele fez uma pausa, deixando o peso daquele fato afundar no espírito de todos. Então apontou diretamente para o patch do escorpião na jaqueta de Roger. E este patch, Capitão Davis, não é de um time de bingo. Foi entregue a ele pelo comandante do 3º Batalhão de Rangers. Foi dado após uma missão em que o Major Bentley, voando este avião, enfrentou e destruiu sozinho toda uma companhia mecanizada inimiga que havia emboscado e cercado um pelotão de Rangers do exército. Ele salvou todos eles. Ele fez isso após levar um impacto de míssil no motor direito e pilotou este pássaro de volta para a base com meia asa em chamas e centenas de estilhaços atravessando a fuselagem. Ele se recusou a ejetar porque temia que a aeronave caísse sobre uma vila de civis. A história pairou no ar um tributo impressionante ao homem silencioso e modesto parado diante deles. A multidão ficou muda. Os jovens aviadores olhavam para Roger como se o estivessem vendo pela primeira vez, não como um idoso, mas como a personificação viva da herança que eles só conheciam pelos livros. O coronel Matt virou então todo o peso de seu olhar para o pálido e trêmulo Capitão Davis. Capitão, disse ele, a voz caindo para um tom baixo e ameaçador. Muito mais assustador que um grito, o senhor estará no meu gabinete amanhã, às 0600 horas, em uniforme de serviço completo. Estará preparado para me explicar em detalhes excruciantes por que achou apropriado humilhar um herói condecorado da Força Aérea dos Estados Unidos. Explicará sua absoluta falha de liderança, de julgamento e de decência humana básica. E explicará por que ainda merece o privilégio de usar este uniforme, porque de onde estou, o senhor o desonrou profundamente hoje. Estou sendo claro, sim, coronel, sussurrou Davis quase inaudível. Matt virou-se de volta para Roger e sua expressão suavizou imediatamente. Senhor, em nome de toda esta ala, lamento profundamente o desrespeito que lhe foi mostrado hoje. Roger Bentley finalmente falou. Sua voz era calma, firme, carregando uma sabedoria que fez todos se inclinarem para ouvir. Ele é jovem, coronel. Ele só vê o uniforme, a patente, as regras do presente. Não vê o homem que o vestiu uma vida inteira atrás. Olha para este avião e vê uma máquina velha obsoleta. Não vê a história escrita na sua pele, as almas que carregou ou as vidas que salvou no chão. Roger olhou além do coronel, deixando seu olhar percorrer os jovens aviadores. Respeito não é sobre bater continência para o homem à sua frente. É sobre lembrar os sacrifícios de todos os que vieram antes. Sem essa memória, o uniforme é só uma fantasia. Enquanto falava de memória, uma última imagem atravessou sua mente nítida, cristalina, não de fogo em combate, mas do silêncio do depois. Ele se viu mais jovem, muito mais jovem parado na linha de voo de uma base no deserto da Arábia Saudita, ao lado de seu A-10 danificado e ainda fumegante. Um jovem capitão do exército, o rosto coberto de sujeira e riscado por lágrimas de alívio, pressionava um pequeno patch costurado à mão em sua palma. O patch do escorpião. Não estaríamos aqui sem o senhor, senhor, dissera o ranger, a voz grossa de uma emoção forte demais para palavras. Os homens, eles queriam que tivesse isto. Agora o senhor é um de nós. Um Sandy Scorpion. Aquele patch não era uma condecoração, era um contrato. Um símbolo de vidas salvas de uma dívida que jamais poderia ser totalmente paga, mas que sempre seria lembrada. Nas semanas que se seguiram, as consequências do que acontecera naquela linha de voo foram rápidas e decisivas. O capitão Davis recebeu uma reprimenda formal e foi silenciosamente realocado para um emprego burocrático e deprimente em um comando logístico remoto. Sua carreira promissora como piloto na prática havia terminado. O coronel Matt, fiel à sua palavra, instituiu um novo curso obrigatório de desenvolvimento profissional para todos os oficiais da ala, dedicado inteiramente à herança da Força Aérea, tendo a história do Major Roger Bentley e da cauda 78618.
como lição de abertura. A ala dedicou oficialmente a aeronave, instalando uma placa de bronze reluzente sob o cockpit, detalhando o serviço heróico do avião e de seu lendário piloto. O comando da base emitiu um pedido formal de desculpas a Roger, que ele aceitou com a mesma graça silenciosa de sempre. Ele não queria fanfarra nem cerimônia. A justiça feita já era o suficiente. Cerca de um mês depois, Roger estava sentado em uma pequena cafeteria fora da base, lendo o jornal da manhã. A campainha sobre a porta tilintou e entrou um homem de roupas civis, ombros caídos, rosto cansado. Era o ex-capitão Davis. Ele viu Roger, congelou por um instante e, depois de uma longa hesitação, caminhou até a mesa. Ficou parado ali, desajeitado, sem saber por onde começar. Roger ergueu os olhos do jornal, expressão neutra, e esperou. Finalmente, o homem falou a voz baixa, completamente livre da arrogância de antes, senhor. Eu sei que um pedido de desculpas não é suficiente, mas queria que soubesse que me fizeram ler todo o seu histórico de serviço. Cada relatório de missão. Cada citação. Ele engoliu em seco. Eu só queria dizer, obrigado por seu serviço. Não era a súplica humilhada que Roger poderia ter esperado. Era algo melhor, um reconhecimento sincero. A prova de uma lição aprendida da maneira mais difícil. Roger Bentley apenas assentiu, uma vez um gesto de reconhecimento de encerramento. Depois, voltou ao seu jornal. E o homem mais jovem, após um momento, virou-se e foi embora. Na linha de voo, o Herman Garcia costumava levar novos mecânicos até a cauda 708-608. Ele apontava para a placa e depois para as marcas de queimadura quase invisíveis, ainda visíveis no motor direito se a luz batesse no ângulo certo. E então contava a história do dia em que uma lenda viva voltou para visitar seu velho guerreiro e lembrou a toda uma base o que o verdadeiro valor realmente significa.